Olá, gente, tudo bom? Tudo bem? Eu sou a Prof. Vanessa Leonardo, porque não existe o restante, né? Que a gente come, o Essora, e deixa só o Prof. A gente vai ver algumas questõezinhas da SpaceX agora, ok? Vamos começar com essa aqui. Qual é o verbo VTDI? Mas o que é isso? VTDI é o verbo bitransitivo, ok? Que é verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, ele não está satisfeito apenas com um complemento. O cara quer dois complementos. Então vamos lá. Sempre pedindo desculpas pelo transtorno, explicou o motivo da reunião. Primeiro de tudo, eu tenho que achar os verbos. Então vamos lá. Pedindo. Quem pede, pede alguma coisa. Pediu desculpas. Poderia ser pediu alguma coisa a alguém? Até poderia. Mas cadê? Só tem alguma coisa. Então, se só tem alguma coisa, deixamos quieto. Então, ele é um verbo VTD, ou seja, ele pede um complemento direto sem o uso da preposição. Então, é um objeto direto, ok? Mas e esse pelo transtorno? O que é esse pelo transtorno? Pelo transtorno está ligado a desculpas. Desculpas por alguma coisa. Então, se ele falou desculpas por alguma coisa, eu estou falando de um complemento nominal, porque ele está completando o sentido de um nome, ok? Outro verbo, explicou. Quem explica, explica alguma coisa. Explicou alguma coisa. Pode ser explicou alguma coisa a alguém, Vanessa? Pode, baby. Mas cadê o alguém também? É isso que a gente tem que ver, ok? Então, o pulo do gato, nesta questão, seria analisar o contexto, assim como em toda a parte de regência e transitividade verbal, ok? B. De nossas janelas, nós víamos e reconhecíamos o chefe dos guardas estava com a razão. Vamos lá, frase enorme. Primeiro achei o verbo, víamos. Víamos e reconhecíamos. O que? O chefe dos guardas estava com a razão. Todos esses verbos, víamos o que? O chefe dos guardas, VTD. E esse aqui também dá a mesma ideia, ok? Então, estava, verbo intransitivo com a razão. Ali seria um adjunto adverbial, ok? Então, nada de verbo bitransitivo. Um homem desceu, verbo intransitivo, e entregou, quem entrega alguma coisa a alguém? Sim, mas a gente tem que achar os complementos. Entregou alguma coisa, uma maleta, objeto direto, beleza. Mas aí, cadê o restante? Ao chefe. Olha que coisa linda. Então, cara, tem os dois complementos. Então, ele é o nosso bi, ok? Por quê? Entregou alguma coisa a alguém. Então, C de casa, ok? Vamos ver os outros? O chefe dos guardas fez o quê? Sinal. Então, verbo transitivo direto. Para que não nos aproximássemos. Verbo intransitivo. E esse aqui, nunca mais vimos. Quem vê alguma coisa, viu o quê? O chefe e seus homens. Ok? Objeto direto. Então, por isso, letra C de casa, ok? Eu tenho dois objetos. Vamos lá, gente. Segunda questãozinha. Aos guerreiros desconhecidos, não os temeremos. É o seguinte, ele está pedindo qual é a função sintática dos termos destacados. Vamos lá. Vai estar relacionado ao verbo, ok? Então, o verbo está aqui no finalzinho, ó. Temeremos. Temeremos aos guerreiros, não os temeremos. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma coisa muito louca. Que coisa louca é essa aqui? Quem teme, teme alguma coisa, ok? Então, esse aqui é um verbo transitivo direto. Vanessa, mas eu tô vendo uma preposição aqui. E aí? Gente, objeto direto preposicionado, ok? Esse objeto aqui, ele vem com essa preposição.
Normalmente isso acontece quando o termo está deslocado, ok? Só que além disso, olha aqui o que aconteceu. Esse os aqui está se referindo aos guerreiros. Vamos trocar esse os por eles? Fica feio, mas vamos lá. Não temeremos eles. Opa, encaixou, não encaixou? Temeremos eles. Eles quem? Os guerreiros, ok? Então, qual seria a resposta? Ele vai ser, como esse aqui que está grifado, esse aqui é o núcleo, ok? Isso tudo aqui é o objeto direto preposicionado. Este aqui é o núcleo. Então, tem que estar núcleo do objeto direto preposicionado, ok? E este aqui é uma repetição. Então, quando eu falo de pleonástico, eu falo de um elemento repetido, ok? Figurinha repetida. Então, núcleo do objeto pleonástico de Deus. Aleluia, amém. Então vamos lá, gente, para mais uma, novamente, outra questão da SpaceX. Cadê o complemento verbal pleonástico? Onde está ele? Você consegue enxergar onde está? E agora, você consegue, Dora Aventureira? Vamos lá. Então, a gente quer saber o complemento pleonástico, ok? Pleonástico é repetição. Então, tem que ser aquela coisinha de, opa, repetiu aqui, de novo, opa, apareci de novo, ó, tô aqui. Vamos lá. Assistimos à missa é a festa. Quem assiste, assiste a alguma coisa, assistiu a duas coisas distintas, não equivalem à mesma coisa. Então, aqui eu só vou ter o objeto indireto, ok? Núcleo do objeto indireto, núcleo do objeto indireto. É um objeto indireto composto. As moedas, ele as trazia no fundo do bolso. Opa! A gente já reparou também a estrutura? Olha aqui, as moedas, aí vem uma tal de uma vírgula, e depois eu repito com um pronome. Segunda questão, hein? Então, olha aqui. Quem trazia no fundo do bolso o quê? Ele trazia as moedas, então trazia alguma coisa, VTD, objeto direto, trazia as moedas e ele trazia elas. Pô, elas quem? As moedas. Então a gente pode falar dessa forma feinha só pra gente achar, tá? Achamos. Esse as aqui, ele retoma as moedas. Então, ele dá a ideia de repetição. Então, se ele dá a ideia de repetição, estamos falando de pleonástico. Então, nós, Dora Aventureira, achamos o objeto direto pleonástico, ok? Que sempre vai ser o pronome e normalmente vai ter essa estrutura aqui. Primeiro tem o objeto, vírgula, e depois vem o pronome. Vamos lá para as outras questões, ok? Deste modo, prejudica-te e a ela. Deste modo, prejudica a você e a ela. Duas pessoas diferentes, então não pode ser pleonástico. Atentou contra a própria vida e dos passageiros. Técnica e habilidade sobraram-lhe aos adversários. Também de boa, ok, gente? Então, a resposta vai ser 3B de bola. Então, gente, vamos lá. Onde está o objeto indireto? Para que eu tenha objeto indireto, eu preciso que o verbo seja transitivo indireto, ok? Então, esse é o primeiro ponto e é o lance da questão. Então, vamos lá. Cumprimentei-as respeitosamente. Quem cumprimenta alguém. Então, ele é verbo transitivo direto. Pede o complemento verbal objeto direto, ou seja, sem a preposição. Perderam-na para sempre. Quem perde, perde alguém ou alguma coisa, ok? Meus exes, abracei. Ok? Perderam a mim para sempre. Então, objeto direto. Amava mais a ele que aos outros. O que acontece? O verbo amar e o verbo louvar, que são esses dois que normalmente gostam de cair, eles são verbos transitivos diretos,
ok? Mas que normalmente eles vêm com o objeto direto preposicionado. Então, cuidado com isso aí, porque ele não é um verbo transitivo indireto, ok? De acordo com a regência, ele é um verbo transitivo direto, ok? E isso aqui vai ser um objeto direto preposicionado. Eu culpo a tudo e a todos. Então, VTD, quem culpa alguém ou alguma coisa, só que o objeto direto veio preposicionado também. Então, a gente marcaria a E, né? Pela lógica da situação, é de água. Só que, vamos lá, vamos ver por quê. Obedeceu-lhe prontamente. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, obedecer, de fato, é um verbo transitivo indireto. Ou seja, esse ler aqui é um objeto indireto, ok? E o ler só pode ser a ele, a ela, ok? Se fosse leis, a eles, a elas. Então, tem uma preposição embutida dentro desse pronome, ok? Então, é de água. Então, gente, peguei uma questãozinha agora de AGS, porque SpaceX esgotou-se meu limite de transitividade verbal, ok? Mas vamos lá, essa questão é uma questão contextualizada e temos que saber qual que é o objeto indireto, ok? Achar qual que é o objeto indireto. Então vamos lá. Se preparavam para invadir Viena, na Áustria. Tem a preposição em aqui, certo? E dá a ideia de lugar. Então vamos lá. Invadir Viena, onde? Na Áustria. Isso aqui vai ser um adjunto adverbial de lugar. Ok? Ele dá uma ideia de circunstância. Então, adjunto adverbial de lugar. O exército local conseguiu evitar a invasão. Então vamos lá, a gente tem que olhar para o verbo conseguir. Quem foi que conseguiu? O exército local. Então, essa brincadeirinha aqui vai ser o sujeito do verbo, ok? Porque o verbo, ele está relacionado a ele. Então, se ele está relacionado, ele está ligado, então esse aqui vai ser o sujeito. Então, também não vai ser objeto indireto. Aí, beleza. Pediu aos padeiros. O verbo pedir. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Beleza. Neste caso aqui, eu não lembro qual que é o resto. Mas até aqui, ele quer o objeto indireto. Pediu a alguém. Olha aqui, pediu a quem? Aos padeiros. Então, objeto indireto. Achei. Então, a resposta é essa aqui. Aos padeiros. A lua crescente do estandarte otomano. Então vamos lá, do estandarte otomano está relacionado, está ligado, correlacionado a quem? A lua. A lua do estandarte otomano. Está caracterizando lua. Então, se está caracterizando lua, lua é um substantivo concreto, então vai ser um ADN, ok? Então, ADN, adjunto adnominal, que está caracterizando um substantivo concreto. Mas pelas opções a gente conseguiria marcar. Porque se ele está pedindo um objeto indireto, vamos lá. Em. Normalmente eu falo de adjunto adverbial. O exército local não tem preposição. Então, para esse objeto indireto, eu preciso da preposição. Do estandarte otomano, tem aqui a preposição. Então, você poderia ficar na dúvida entre essa aqui e essa aqui. Beleza, gente? Não é uma questão difícil. É uma questão de leitura e organização. Ok? Oi, gente, tudo bem? Eu aqui mais uma vez, pela sexta vez. Vamos lá, questãozinha da IA. Objeto direto em. Vamos lá. 1. Gostava de doces. Peguei o verbo. Gostava. Quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta da Vanessa, porque eu sou muito legal. Então vamos lá, gostava de. Então é verbo transitivo indireto, ok? Então, ele quer objeto direto, aqui eu tenho objeto indireto. Vigiava com discrição. Quem vigia, vigia alguém ou alguma coisa. Então, de fato, verbo transitivo direto.
Então, esse a, aqui a gente pode substituir, fica feio, mas pode substituir, ok? Só para a gente matar a questão por ela. Vigiava ela, ok? Então, é de fato um objeto direto. Então, ok, até agora a 2 tem objeto direto. 3. Encontrou um bilhete da antiga namorada e chorou loucamente. Quem encontra alguma coisa, encontrou o quê? Verbo transitivo direto. Um bilhete vai ser objeto direto. Então, a 2 e a 3 possuem objeto direto. Número 4. Lembrava-se ainda. Vamos lá, verbo lembrar. Quando eu tenho pronome, eu tenho preposição, ok? Então, se eu tenho pronome aqui, eu tenho que ter uma preposição aqui. Então, esse aqui vai ser verbo transitivo indireto e isso aqui vai ser objeto indireto. Se ele não tivesse esse pronome aqui, sem pronome, sem preposição, então lembrava alguma coisa, mas temos aqui o pronome, ok? Então, danger, cuidado com isso aqui. EAR agora, hein? Não é objeto indireto. O que a gente tem que fazer? Prestar atenção no não. Se a gente não lê o não, a gente vai marcar a questão errada e normalmente vai ser A pega bobo. Não pode pegar nenhum bobo, porque aqui não tem nenhum bobo, nem eu nem você. Às vezes eu sou só um pouquinho boba, me finjo de palhaço, mas a gente ignora isso, ok? Então, vamos lá. Não é objeto indireto. Quando a gente fala de que não é objeto indireto, o que pode ser? Qual é a brincadeira? Pode ser ADN, CN ou objeto direto preposicionado, ok? Então, vai ser uma dessas aí. Compara o trabalho do professor com o mais precioso dos tesouros. Então, vamos lá. Quem compara uma coisa com outra. Então, é verbo transitivo direto e indireto. Esse com não sei o que, não sei o que lá, é um objeto indireto, ele quer um que não seja objeto indireto. A veiculação de informações. De informações está ligado à veiculação, que é um substantivo abstrato, ou seja, aí a gente já vai marcar a letra B. Por que a gente já vai marcar a letra B? Quando eu falo de objeto indireto, obrigatoriamente, o objeto indireto tem que estar ligado a um verbo. Então, se ele está ligado a um substantivo abstrato, ele já não vai poder ser um objeto indireto, ok? Mas, Vanessa, o que ele vai ser então, que eu não sei? Vamos lá. De informações ligadas ao substantivo abstrato, agora eu tenho que ver se ele pratica ou sofre. Informações. Sofre a ação de ser veiculado ou pratica a ação de ser veiculado? Sofre ação. Então, se sofre ação, é complemento nominal, ok? Não compete a vocês, compete a alguém, objeto indireto. Ausastro prometeu ele. Tá meio confuso isso aqui, né? Tá deslocado. Ele prometeu aos astros. Então, ele é sujeito. Aos astros é objeto indireto. Então, para ratificar que, de fato, 7, letra B de bola. Vamos lá, gente. O que é pra gente fazer nessa questão? Identificar se é objeto indireto, se é complemento nominal, é uma questão rápida. Alexandre nem precisa sentar. Pode ficar em pé, já para apertar o... Vamos lá, gente. Creio no mundo. Quem crê, crê em alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto. Então, no mundo vai ser um objeto indireto, ok? Mas não penso nele. O nele era para estar grifado, tá grifado. Mas não penso nele. Quem pensa, pensa em alguma coisa ou em alguém. Então, nele vai ser objeto indireto. Pensar é estar doente dos olhos. Dos olhos está ligado a doente. Então, vamos lá, um termo preposicionado ligado a um substantivo, porque doente aqui é um adjetivo. O que vai ser? CN, ok? Então, um termo preposicionado ligado a um adjetivo
é complemento nominal e pronto, acabou a questão. Ó, gente, a gente tem que saber qual é a transitividade do verbo. A essa altura do campeonato, na nona questão, não é difícil da gente saber, né? Eduardo Ramos andava após uma discussão melancólico. Tá vendo esse após uma discussão entre vírgulas? A gente finge que não existe. Tá entre vírgula, termo deslocado, dane-se. Então, andava melancólico. Esse andava, ele está de fato andando. Ele não está de fato andando. Ele estava melancólico. Não é um modo, é como o cara estava em relação aos seus sentimentos. Então, seria uma característica do Eduardo Ramos. Então, andava não é verbo de ação, é um verbo de ligação, ok? E melancólico seria um predicativo do sujeito, é uma característica do Dudu, beleza? Já que não encontrava sua esposa em casa, eu não sei o que a pessoa fez, mas quem encontra alguém. Encontrou quem? Sua esposa. Então, objeto direto aqui, sua esposa. Então, eu tenho verbo de ligação, e eu tenho verbo transitivo direto, ok? Então, de Deus. Saideira, hein? Explicando ao filho, impediam o filho, como assim, o que está acontecendo aqui? O que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar esses substantivos em pronomes, ok? Como a gente vai transformar o substantivo em pronomes? Observando atentamente o verbo e o uso ou não de preposição. Aqui, ao é uma preposição, o a, certo? A preposição o é um artigo. Quando eu tenho o uso da preposição, a ele, a ela, é isso que parece que é. O filho a gente consegue substituir por a ele e a ela. Então, quem que a gente tem que usar? O lhe, ok? Então, o lhe vai ser o que a gente vai usar. Então, ficamos entre A e B. Agora, eu nem preciso olhar para a questão. Eu posso olhar para as opções. Olha aqui. Quando eu tenho um verbo terminado em som nasal, que negócio é som nasal? Um som nasal que sai pelo nariz? Mas vamos lá. Som nasal é o verbo terminado em MN ou TIL, ok? Então, quando eu tenho vogal mais MN ou TIL, eu falo de som nasal. Então, se o verbo está terminado em som nasal, depois eu tenho que ter o nona. Nona é o no ou o na. Vai depender do sexo da pessoa ali, né? Do que vai acontecer. Menina, não é? O que a gente faz? Então, nesse caso, terminou em som nasal, terminou em M. O que eu tenho que fazer? Chamar nona. Ou seja, eu só poderia marcar B de bola. Só que, vamos lá. O filho é um menino. Então, no. Então, explicando-lhe por causa da preposição e impediram-no por causa do som nasal e it's a boy, um menino. Então, 10, B de bola mais uma vez, again. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja nesse Brasil enorme. Hoje nós vamos falar sobre o que você precisa saber em português para a prova da SpaceX. Então, o que você pode esperar que caia na sua prova, o que costuma cair na SpaceX? Então, vamos lá. A prova da SpaceX em português vai ter 20 questões, ok? Então, são 20 questões que serão divididas em interpretação textual, gramática e literatura. Sim, nós temos literatura na SpaceX. Mas fiquem tranquilos. 60% aí, eu sou de português, né, gente? Então, para contar, tive que pedir uma ajudinha aí para o pessoal aí de fora. Mas me disseram que 60% da prova de português cai mais gramática,
ok? Por que cai mais gramática? De interpretação textual, nós temos de 2 a 4 questões, beleza? A gente vai ter um texto aí bem grande, que vai ocupar uma página, ou uma página e meia, ou uma página e um pouquinho, ou uma página certinha. E dentro desse texto a gente vai ter de 2 a 4 questões de interpretação textual. Depois dessas de interpretação textual, nós vamos ter as de gramática. Ah, mas a de gramática pode ser que pegue lá do texto? Sim. A gente vai dar um Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. A gente vai dar uma copiadinha. Algumas questões vão pegar ali do texto e vão colocar um enunciado cobrando a parte de gramática. É o caso de sujeito, vozes, orações, ok? Que a gente vai pegar do texto, vai colocar no enunciado e vai te fazer uma pergunta relacionada à parte de gramática. Então, não vai depender de interpretação textual. Vai pegar de lá, mas com o intuito de você, para ver se você sabe ou não a parte gramatical, beleza? Então, o que acontece? De 2 a 4 questões de interpretação textual e a parte gramatical a gente vai ter aí, pasmem, de 12 a 16 questões, ok? Em média, sempre a gente está falando de média, uma variável de 12. Ah, mas pode ser onde? Pode. Mas pode ser 12? Pode. Pode ser 16? Pode. Vai que acontece, né? Então, de 12 a 16 questões aí gramaticais, e isso dá, em média, 60% da prova de português vai ser gramática. Ah, eu posso ir para a prova sem literatura? Não. Você quer tirar uma nota muito boa em português na SPSEX? Se você quer, você tem que ir para a prova já preparado para as 3 partes aí. A parte de interpretação seria uma parte consideravelmente fácil, porque você precisa de uma boa leitura. A partir do momento que você faz uma boa leitura, você tem uma boa interpretação textual, você consegue matar as questões tranquilamente. Então você ganha de 2 a 4 questões. Mas se você é aquela pessoa que não gosta muito de ler, você evita ler todos os tipos de informações, aí, meu querido, aí não tem nada que a gente possa fazer, né? Então, se agarre à gramática. Mesmo assim, em algumas questões você vai precisar de uma interpretação, você vai precisar de uma análise semântica. Então, se você não ler, se você não praticar a leitura no seu dia a dia, não é uma coisa muito boa, tá? Não vai ser legal para você. Então, leia, beleza? Lá na parte de gramática, a gente vai ter normalmente o que costuma cair. Orações. SPSEX tem um amor assim, ó. Só love, só love, só love, só love por orações. Não é aquela oração, Pai Nosso que estás no céu, não é essa oração, é oração subordinada, é oração coordenada, é período composto, estamos falando dessas orações. Mas é um bicho de 7 cabeças? Não é um bicho de 7 cabeças, ok? Orações, para a gente ter, orações de boa, vou acertar todas de orações, Vanessa, beleza, você tem que estar com um período simples em dia. Se você não souber o que é um sujeito, o que é uma transitividade verbal, o que é um complemento nominal, meu querido, período composto, então, não rola, tá? Então, orações, a gente vai ter aí umas 4 questões de orações. É bastante coisa. E ele vai te pedir a classificação da oração, ou então ele vai colocar já uma oração no enunciado, vai falar, eu quero a mesma análise sintática dessa oração aqui. Ache nas questões abaixo. Aí você vai ter que achar lá no ABCDE. Beleza? Então você vai ter 2 trabalhos, o do enunciado e depois achar um que case com o enunciado. Ou então ele pode te pedir apenas a classificação, sim. E além de pedir a classificação das orações, ele também pode te pedir aí qual é a conjunção, se é um pronome relativo, ok? Então essa que seria aí um pronome relativo, uma característica da oração subordinada adjetiva. Ele pode brincar, pegar um pouquinho aí dessa parte de conjunções também. Beleza? Transitividade verbal também ele pode fazer isso. Porque, por exemplo, a gente tem oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, misericórdia. Então, quando a gente tem
essa oração toda aí, para que a gente tenha ela, é preciso que a gente entenda o que é um verbo transitivo direto. Então, se você não conseguir entender essa parte, vai ficar um pouco complicada em orações. Por isso que o período simples é extremamente importante e necessário para a compreensão do período composto, beleza? Voltando ainda para aquelas questões que a gente pega, copia e cola aqui do texto de interpretação, né? A gente vai pegar lá um pouquinho. Sujeito. Sujeito, os PSEX gostam muito de sujeito também. E quem não gosta do sujeito? O sujeito é bem interessante, porque o sujeito a gente pode brincar com concordância verbal, com o sujeito a gente pode brincar de vozes verbais. Então, o sujeito que ele pratica a ação do verbo, ele vai ter aí uma voz ativa. O sujeito que ele sofre a ação do verbo, então a gente está falando de um sujeito paciente. A gente pode brincar com PIS e PA, partícula passivadora, partícula de indeterminação do sujeito. Isso tudo está atrelado aí aos tipos de sujeito. Como é um assunto bem abrangente, fica legal de se trabalhar, porque os PSEX gostam que você gosta de trabalhar umas questõezinhas assim. Vamos comparar a PSEX um pouquinho com a AFA. A AFA coloca um monte de matérias em uma questão. Mistura a questão toda. Ela vai pegar sintaxe, vai misturar com morfologia. Ela tá falando de pronome, do nada ela vai falar de transitividade verbal, vai falar de regência verbal. E é um negócio, e crase também no meio, coloca pontuação aí também para ficar interessante. E SpaceX não é assim. A SpaceX tô falando de orações, eu vou falar de coisas relacionadas a orações. Então eu vou falar de transitividade, eu vou falar de complemento, vou falar de conjunções. São coisas que são relacionadas, ok? Sempre, SpaceX sempre vai ser aquela matéria específica ou algo relacionado, que está atrelado àquilo. Então não vai ser aquela mistureba que a AFA gosta de fazer. Só para vocês terem aí, nortearem um pouco a diferença entre uma e outra. E normalmente quem faz AFA também vai fazer SpaceX, é uma mistura aí muito doida, eu sei como é que é. Mas isso aí, tem que fazer tudo mesmo. Tem essa parte aí de sujeitos, que é uma parte bem interessante, que o SpaceX também gosta de cobrar. Pronomes. Também costuma cair tanto a parte morfológica, quanto a parte sintática dos pronomes. Então, ele pode te colocar, por exemplo, o lhe. O lhe, L-H-E, ele pode cobrar em que sentido? Esse lhe aqui, ele é um objeto indireto, ele é um complemento nominal, ele é um adjunto adnominal, e ele coloca lá na oração e você tem que achar a função sintática dele. Também aproveita e pega lá do texto, vai lá, pega o que é assim no texto e aproveita. Tem essa brincadeira aí. Conjunções. Conjunções, como cai muito orações, eles também gostam de colocar aí a parte de conjunções. Você vai pegar a ideia semântica e você vai transformar aí numa questãozinha de conjunções. Não vai ser uma questão difícil, ele vai te pedir de repente uma troca de conjunções ou a ideia semântica, pode atrelar lá com orações e ele tem essas opções. Os verbos, como gostam de colocar os verbos? Os verbos eles vão cair mais a parte sintática. Eles não vão cair muita parte aí morfológica de regular, irregular, qual tempo, qual é o modo. Não. Os PSEX não gostam muito dessa parte dos verbos. Eles preferem aí a parte de transitividade, ou seja, a parte de transitividade é a parte da regência verbal. Você, por exemplo, pega aí o verbo assistir. O verbo assistir ele tem 3 transitividades, vai depender do contexto. Então eu posso pegar assistir ao jogo do Mengão. Assistir ao jogo do Mengão, aí vai ser um verbo transitivo indireto, que está no sentido de ver. Agora, assisto o aluno, eu não estou te vendo, eu estou te ajudando. Assisto o aluno, eu ajudo o aluno. Também pode colocar aí na parte de moradia. Assisto em Campo Grande, eu moro em Campo Grande. Ele gosta dessa parte aí sintática do verbo. Beleza? Completamente diferente aí de algumas outras provas que preferem a parte morfológica. Crase. Normalmente eu tenho sim uma questãozinha de crase. Não espere muitas questões dessas. No máximo uma questãozinha aí de crase por prova. Tem uma prova que cai, tem outra que não. Tem uma que cai, tem outra que não. Mas nunca passou aí de 2 questões. Mas uma questão dá para contar com uma questão de crase. Para a gente saber crase, a gente precisa de regência. Lembra que é tudo atrelado? Então a gente precisa de regência.
Você pegou a parte da regência, fica mais fácil a parte de crase. Ele também vai te cobrar de qual forma. Vai grifar lá e vai te perguntar se a crase está certa, se está errada, acha a crase que seja facultativa. É bem tranquilo. Então, basta você olhar se o termo anterior pede a crase, basta você olhar se o termo posterior ele aceita a crase, ok? Figuras de linguagem, cai uma questãozinha, mas são questões bem tranquilas, pese de repente no sentido denotativo, conotativo, qual é a frase que esteja com sentido conotativo ou denotativo, e coisas do tipo. Aí a parte de literatura, que não me diz muito respeito, mas eu só vou abrir assim, um leque rapidinho aqui assim, e professor de literatura aí me deu só uma licencinha. Normalmente a gente vai ter de 2 a 4 questões de literatura nas PSECs, ok? São questões que têm bastantes textos, então você consegue trabalhar bastante com elas. Vai ser um texto aí, pode pegar um trecho de um livro literário, ele pode pegar uma característica, explicar qual é a característica, por exemplo, do barroco. Então ele vai te explicar o que é, ou como começou, e vai te pedir uma característica, vai te pedir um autor, mas as questões de literatura, elas costumam ser bem contextualizadas, ok? Bem contextualizadas. Então a gente fecha aí a prova das PSECs, gente. Não é uma prova terrível se fazer, na verdade é uma prova muito boa de se fazer, é uma prova bem legal. Para quem está estudando português, você pega a prova e você, de fato, você consegue colocar ali tudo que você aprendeu. O nível de dificuldade é bem moderado, então não é aquela coisa muito puxada, que pega da exceção, mas também não é aquela coisa fácil que qualquer um consegue fazer, não. Você precisa ter base, você precisa estudar português para fazer a prova das PSECs. Mas depois que você pega o jeito da prova, é uma prova maravilhosa de se fazer. Você consegue explorar toda essa parte aí de português e é bem legal. Então, gente, espero que vocês estudem para essa prova e que vocês mandem muito bem, ok? Boa sorte para vocês. Beijinho. Minhas senhoras e meus senhores, tudo bom, tudo bem? Mais uma vez aqui novamente. Vamos falar sobre o predicado. A questão é o seguinte, termos em destaque é o quê? E o globo da lua, num dado momento, parece roxo e sanguíneo. Que negócio seria esse? Então vamos lá. O que está entre vírgulas a gente ignora. Não existe, não está aqui, acabou, esquece. Agora vamos lá, parece. Quem é que parece? O globo da lua. Então o globo seria um núcleo, ok? Ele parece roxo e sanguíneo. Então, roxo e sanguíneo não seria uma característica do sujeito? Seria, ok? Então, predicativo do sujeito. Toda vez que eu falo predicativo, é uma característica que pode se referir ao sujeito ou ao objeto. Aí vai depender do contexto, ok, minha gente? Então, gente, essa questãozinha aqui das PSECs, olha só o que vai acontecer. Ele está te pedindo quais são os termos sublinhados, o que eles são sintaticamente. A outra realidade de Santos era tão destacada da sua que o tornava. Este verbo aqui nós temos que ter cuidado, porque normalmente ele é um verbo transobjeto. E o que seria um verbo transobjeto? É um verbo transitivo direto que pede para o seu objeto direto um predicativo do objeto. Ou seja, ele é um verbo que fala, eu quero meu complemento, mas tem que ter uma característica para o meu complemento, senão eu não vou ficar feliz. É isso que acontece. Então vamos lá. Agora, para saber se ele é um verbo de fato transobjeto, a gente tem que achar o complemento e a característica dele, e a gente matou a questão. Que o tornava outro homem é o objeto direto, tornava o outro homem completamente desconhecido é irreconhecível. Basta sabermos, desconhecido e irreconhecível é a característica de outro homem? Sim. Então é uma característica do objeto direto de um verbo transobjeto. Ou seja, meus queridos, meus amores, nós estamos falando que esses termos em destaque são
predicativos do objeto. Então, letra D de Deus. Amém. Show? Gente, essa questãozinha aqui é uma questão maior, que envolve mais paciência vindas dos céus, ok? Mas vamos lá. Ele tá te pedindo quais são os tipos de predicado, ok? Então, cada oração aqui vai ter o seu predicado. Então, qual é o predicado de cada uma delas? E depois a gente tem que correlacionar aqui, ok? Então, vamos lá. Sou um toque áspero de trompa. Então, peguei o verbo. Quando a gente está lidando com orações, a gente começa sempre pelo verbo. Soa. Um toque áspero, soa. Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Por quê? Quem é que está suando? Um toque áspero, soa. Ok? Então, um toque áspero de trompa. Até a gente poderia colocar tudo isso. Ok? Então, isso tudo aqui seria o sujeito. Então, o núcleo do sujeito é toque e áspero está ligado ao sujeito, mas não pode ser um predicativo do sujeito. Por quê? Primeiro, o verbo soa não é um verbo de ligação, então não poderia. E outra coisa, por que não poderia? Se ele estivesse entre vírgulas, ok, seria um predicativo, porque eu teria o sujeito, o predicativo deslocado, mas não é o caso. Então, como eu não tenho isso aqui, ele não poderia ser um predicativo do sujeito, ok? Ele só seria se tivesse essa opção. Como não tem, esse áspero aqui é um ADN, adjunto adnominal, ok? Está dentro do sujeito. Show? Então, verbal. Então, a gente já exclui a C, a D e a E. 50%, olha que delícia! Vamos lá. Os estudantes saem das aulas cansados. Achei o verbo, que é saem. Saem, quem saem? Os estudantes. Então, os estudantes é o sujeito de saem. Beleza. Os estudantes saíram, quem sai? Saem. É um verbo intransitivo, que não pede complemento. Das aulas seria um adjunto adverbial de lugar. E cansados. O que seria cansados? Cansados dá uma característica, né, para estudantes. Só estuda e está cansado. Quem será que fala isso, hein? Então, cansados é uma característica do sujeito que vem depois do verbo. Então, isso aqui vai ser um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho verbo intransitivo mais predicativo do sujeito, então isso aqui vai ser um predicado verbo nominal. Verbal por quê? Eu tenho verbo intransitivo. Então, para ter predicado verbal, eu preciso do verbo intransitivo ou do verbo transitivo direto ou do verbo transitivo indireto, ok? Tem que ter um desses três caras para que eu tenha o predicado verbal. E por que é nominal também? Porque o núcleo do predicado nominal é um predicativo, ok? Então, predicativo, neste caso, do sujeito. Então, encaixei duas características, predicado verbo nominal. Então, a gente já marcaria, né? Mas vamos continuar aqui. Toda aquela dedicação deixava-o insensível. Peguei o verbo, deixava. Toda aquela dedicação, sujeito, deixava-o insensível. Esse o aqui é o que é um artigo. Não é não, lindo. Não pode ser artigo. Deixava ele. Lembra que a gente falou que quando tiver um pronome assim, dá para substituir por ele? Fica horroroso, tá errado. Mas a gente consegue matar a questão, tá? Então, deixava ele insensível. Então, esse ele aqui, esse o, seria o objeto direto. E o verbo deixar é um verbo transobjeto também. Então, se ele é um verbo transobjeto, ele é um verbo chatinho. Por que ele é um verbo chatinho? Porque ele pediu o objeto direto, mas não apenas o objeto direto. Ele também quer uma característica do objeto direto.
Então, esse cara aqui é o predicativo do objeto. Então, se eu tenho verbo transobjeto, objeto direto mais predicativo do objeto, eu tenho predicado, então, verbo nominal. Beleza. Próxima. Em Oporanga, que nome escroto, existem belíssimas grutas. Peguei o verbo, existem. Ok. Existem o quê? Belíssimas grutas. Isso tudo aqui vai ser o quê? Belíssimas grutas existem em Iporanga. Isso tudo aqui seria o sujeito, ok? Então, é o sujeito, mas e belíssima? Não vai ser predicativo do sujeito, Vanessa? Não, por que não? Porque está dentro do sujeito. Então, se está dentro do sujeito, esse belíssimas é ADM, ok? Então, eu tenho um verbo, que seria um verbo intransitivo, ok? Sujeito, verbo intransitivo em Iporanga, nome escroto. Isso tudo aqui é um adjunto adverbial. Então, eu tenho predicado verbal, beleza? Devido às chuvas, os rios estavam cheios. Tá entre vírgulas aqui, eu ignoro completamente. Os rios estavam cheios. Achei o verbo, que é estavam. E normalmente os verbos ser e estar são verbos de ligação, Vanessa? Sim, normalmente são. Como a gente vai saber que de fato é? Se eu tenho o sujeito e a característica do sujeito. Pô, show! Os rios, sujeito, e cheios é uma característica dos rios, eles estavam cheios. Então, predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Então, de fato, estavam é verbo de ligação, então predicado nominal, ok? Eram sólidos e bons os móveis. Deslocou tudo, né? Aí você fica caça-palavras. Quem eram sólidos e bons? Os móveis. Então, os móveis é o sujeito, ok? Então, os móveis eram sólidos e bons. Lembra que os verbos ser e estar normalmente são verbos de ligação? Como é que eu vou saber? Se tem uma característica. E tem, que são sólidos e bons, que é a característica dos móveis. Ah, mas está do lado dos móveis. Isso aí não seria, então, o ADN? O sujeito está deslocado. Então, o certo seria os móveis eram sólidos e bons. Então, isso aqui não vai excluir o fato dele ser predicativo do sujeito. Então, eu tenho predicado nominal. Então, eu marquei A de amor. Vamos lá. Complete a oração abaixo, acrescentando ao sujeito predicado nominal expresso em uma das alternativas. O que acontece? O que ele está te pedindo? Ele quer que você complete com predicado nominal. Então, para ser predicado nominal, eu preciso necessariamente de um verbo de ligação. Então, vou até colocar aqui, ó, tem que ser verbo de ligação. Se não for verbo de ligação, pode? Não. Ok? Então, vamos lá, começar da D. As palavras quebram silêncio e segredos. As palavras quebram. Quem quebra, quebra alguma coisa. Quebrou o quê? Silêncio e segredos. Então, isso aqui é um predicado verbal, ok? Então, não pode ser a letra D. C. As palavras chegam esvaziadas a almas distraídas. As palavras chegam. Quem chega, chega. Verbo intransitivo. Então, verbo intransitivo. As palavras chegam esvaziadas. Esvaziadas é uma característica das palavras. Então, é um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho um verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito, então eu tenho... Onde é que eu tô? Aqui. Então, eu tenho predicado verbo nominal, ok? Porque eu tenho uma característica do verbal, que eu tenho verbo... Para o verbal, eu tenho que ter um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo. Essa é a característica do predicado verbal. E a característica do predicado nominal é ter um predicativo. Então, se eu juntei uma dessas aqui do verbal com essa aqui do nominal, então tem predicado verbo nominal, ok? Então, beleza. Também não pode ser a letra C de casa. B. As palavras conduzem a história de todos os homens. Quem conduz? Conduz
alguma coisa. Conduziu o quê? Verbo transitivo direto. Conduziu a história, na verdade seria isso tudo aqui, ó. Conduziu a história de todos os homens. Grandão, ok? E a história seria o núcleo do objeto direto. Então aqui eu também vou ter um predicado verbal, beleza? Então marcaria a letra A. Mas por quê? Persistir é um verbo de ligação. As palavras persistem esperançosas. E esperançosas é uma característica das palavras. Então, é um predicativo do sujeito. Beleza, meus amores? Então, essa aí é letra A de muito amorzinho. Oh. Questãozinha da fome, gente. É o seguinte, assinale a opção em que se encontra um predicado nominal. Então, vamos lá. Foi preso o menino Bruno. O menino Bruno foi preso. Então, predicado verbal, ok? Predicado verbal, eu não tenho verbo de ligação, eu não tenho predicativo, então não pode ser letra A. Esse cachorro ia ser trucidado cientificamente. Esse cachorro seria trucidado. Isso tudo aqui é uma locução verbal, ok? Então, também não pode ser. Isso aqui vai ser um predicado verbal, ok? Vamos lá. C. E estava lá, pontinho, pontinho, esperando a hora de morrer. Esperando o quê? A hora de morrer. Verbo transitivo direto, predicado também verbal. Então, vamos lá, agora D e E, 50-50. Estava dentro do edifício. E letra D, estava ao verbo de ligação. Alexandre nem viu. Estava não é verbo de ligação nesse caso, porque eu não tenho predicativo do sujeito, ok? Estava dentro do edifício. Alguém, alguma coisa, estava onde? Dentro do edifício. Então, dentro do edifício é adjunto adverbial, ok? Adjunto adverbial de lugar. E estava é um verbo intransitivo. Então, também não pode ser, ok? Cuidado com esse negócio de ficar decorando verbo. Sempre avalie em um contexto. Então, também é um predicado verbal. Tu o mereceste. Quem merece, merece alguém. Ou alguma coisa. Mereceu o quê? Ou, aqui eu tenho o verbo transitivo direto. Aqui eu tenho o predicado verbal. Mas olha aqui, eu tenho outro verbo aqui. Tu foste amigo. Verbo ser, ok? Então, você foi amigo. Então, verbo ser normalmente é verbo de ligação. E mais depois eu tenho um predicativo? Sim. Depois eu tenho a característica do sujeito, que é amigo. Ele foi amigo. Então, é um verbo de ligação mais o predicativo. Então, predicado nominal. Então, eu marco é de água. Predicado eufon, vamos lá, gente. Nas passagens que se seguem, as expressões sublinhadas cumprem a função de predicativo. Assinale a exceção. Então, o que está sublinhado é predicativo com exceção de alguma coisa. Nessa questão era importante a gente ler o texto, que o texto é de nada mais, nada menos Clarice Lispector. Para uns, maravilhosa deusa, para outros, o terror. Muito chata. Aí é o seguinte, vamos lá. Vou começar daqui de baixo pra cá, pra gente não ter spoiler logo de começo. Já dei um spoiler, né? Dei. Foi então que finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha. O que acontece aqui? Ela disse, o personagem é uma mulher, então é como se eu falasse, eu disse firme e calma para a filha. Então, sabendo que eu sou uma mulher e eu sou o sujeito, então firme e calma é uma característica minha. Então, eu estou firme e calma. Então, seria um predicativo do sujeito.
Ele quer a exceção, então não pode ser um predicativo. Então a gente exclui aí a letra E de égua. Quando eu estava à porta, eu, mais uma vez, eu sou uma mulher, ok? Quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa. Eu estava ouvindo humilde e silenciosa, ouvindo o quê? A sua recusa. Então eu, mulher, ouvindo humilde e silenciosa. Por que eu estou falando eu, mulher? Para a gente não ter problema achando que isso aqui é um adjunto adverbial de modo. Porque se o personagem fosse homem, aí sim, humilde e silenciosa estaria se referindo então ao modo como a pessoa está ouvindo, ok? Neste caso, a gente está falando de uma personagem feminina, então predicativo do sujeito, beleza? Então também não pode ser de Deus. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. Então o plano era tranquilo e diabólico. Era verbo de ligação. Então, o plano era tranquilo e diabólico. Então, característica do plano, ser tranquilo e diabólico. O que não faz muito sentido, né? Ser tranquilo e diabólico tem alguma a ver com ação, diabinho, né? Mas, enfim, né? Cada um sabe o que faz. Então, seriam ambos predicativos do sujeito, que o sujeito seria plano. Então, também não pode ser de Cristo, porque eu tô para a igreja hoje. Boquiaberta, sair devagar. Então, eu saí boquiaberta. Então, boquiaberta é uma característica minha que sou o sujeito. Então, também é um predicativo do sujeito. Também não pode ser B de Bíblia. Ó, muito da igreja hoje, B de Bíblia. Então, a gente marcaria a letra A. Mas por que a letra A não é um predicativo? Para ouvir a resposta calma. Calma está relacionado à resposta. Então, se está relacionado à resposta, calma seria um ADN, um adjunto adnominal, ok? Então, não é uma característica minha ser calma, é uma característica da resposta, beleza, gente? Questãozinha da IA. Tem um contexto e está te pedindo que para saber quais são os predicados presentes aqui neste trecho. Então, para a gente saber predicado, a gente precisa achar quem? Os verbos, né, nenéns? Não tenho. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Medo. Então, verbo transitivo direto. Então, beleza. Então, aqui eu já tenho predicado verbal. Que eu não sou... Opa! Verbo ser, normalmente verbo ser, verbo de ligação. Basta sabermos se depois dele vem um predicativo, né? Sou nenhum papa crianças. Então, é uma característica da pessoa? Sim, eu estou falando de uma característica. Então, é um verbo de ligação e isso tudo aqui é o predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho predicado nominal. Nem eu venho, verbo vir, é um verbo intransitivo, ok? Então, se é um verbo intransitivo, então eu tenho predicado verbal. Eita, verbal. Que P é esse aqui que surgiu, né? A gente não vai saber, Deus falando alguma coisa de P comigo. Então, eu tenho 2 predicados verbais e um predicado nominal. Então, vai ser a letra B de balde. Pronto. Gente, predicado ainda é AGS. Ele está pedindo quais são os predicados. Então, número 1, qual é o predicado, número 2, qual é o predicado, número 3, qual é o predicado, e a gente tem que correlacionar respectivamente. Então, 1 primeiro, 2 primeiro, 2 segundo, 3 terceiro, né? Respectivamente. Vamos lá. A justificativa do aluno parecia plausível. Parecia verbo de ligação. Basta ver se depois tem o predicativo. Plausível é uma característica da justificativa? Sim. Então, parecia um verbo de ligação. Então, eu vou ter um predicado nominal. Beleza? 2. O professor considerou plausível a justificativa do aluno.
Verbo considerar normalmente é um verbo transobjeto, mas para a gente ter certeza, precisa ver se tem um objeto e se tem a característica do objeto, ok? Considerou o quê? A justificativa. Comi aqui o a justificativa. Então, beleza. Tem um objeto direto. Eu tenho a característica do objeto direto? Plausível. Plausível não seria característica? Sim. Então, de fato, é um verbo transobjeto. Então, aqui na número 2, eu tenho um predicado verbo nominal, ok? Número 3. Finalmente, o professor considerou o mesmo esquema aqui de cima. Normalmente é um verbo transobjeto, mas a gente tem que ter certeza. Considerou o quê? A justificativa do aluno. E não tem característica. Se não tem característica, é só verbo transitivo direto e aqui objeto direto. Então, eu tenho um predicado verbal. Então, vamos lá. Predicado nominal. Depois, predicado verbo nominal. Marquei. Ah, de amor, beijo você. Letra A, ok, gente? Vamos lá, gente. Última questãozinha de predicado. É o seguinte, o texto acima é composto de 3 frases, cujos predicados classificam-se respectivamente como... O que a titia aqui já fez? Eu já encurtei, já coloquei as orações aqui, as 3. Então, a gente tem que avaliar o que está aqui no quadro, achando primeiro o verbo. A gratidão e a generosidade são, o verbo ser normalmente é um verbo de ligação, 2 qualidades. E aí, 2 qualidades seriam característica de a gratidão e a generosidade? Sim, característica. Então, se a característica tá certo, verbo de ligação, então eu tenho predicado nominal, beleza? O homem de bem aplica essas virtudes. Achei um verbo que é aplica. O homem aplica. Quem aplica, aplica alguma coisa. Não aplique no cabelo. Gente, aplica alguma coisa, tá? Então, verbo transitivo direto. Essas virtudes, objeto direto. Então, eu tenho predicado verbal. Ele deixa as pessoas felizes com suas atitudes. O verbo deixar também é normalmente um verbo transobjeto. Então, a gente tem que passar por 2 etapas. Achar o objeto e achar a característica para ver se de fato é um verbo transobjeto. Ele deixa as pessoas, objeto direto, vou colocar aqui verbo transitivo direto, objeto direto, felizes é uma característica das pessoas, que bom que elas estão felizes, né? 2020, Rio de Janeiro com uma água maravilhosa, barro, felizes, característica predicativo. Então, eu tenho um predicado verbo nominal. Então, vamos lá. Nominal, tirei então a letra D, tirei a letra B. Depois eu tenho predicado verbal. Então, verbal aqui, verbal aqui. Não, aqui é verbo nominal. Então, letra A de amor. Ou A de Anessa. Aí só você coloca o V depois. Nossa!